Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Falo nosso porque esse canal é meu e seu também. Vamos estar falando hoje aqui sobre quem é este homem. Tá? Em Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao 27, vamos estar lendo uma passagem que fala sobre o Jesus e os discípulos, tá bom? E depois eu vou estar pregando aqui sobre o que eles fizeram naquela tempestade. Quem era Jesus naquela tempestade e quem eram os seus discípulos naquela tempestade, tá bom? Vamos ler. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este Jesus? Quem é este homem para mim e para você? Bom, o homem anda em busca de muitos caminhos. Busca também a verdade e a vida. Busca socorro, busca ajuda, referencial, herói, busca um pai, busca uma eternidade, identidade, não eternidade, é identidade. Também temos que buscar a eternidade, né? Mas somente poderá encontrar o que precisa no Rei do Universo, no Senhor Jesus. O Senhor forte, poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. É esse Deus forte, poderoso, que possamos encontrar o sentido da sua vida e da minha vida, o sentido da nossa vida. É nesse nome que podemos nos apoderar a cada dia e alcançar o socorro. Vamos ver aqui o que fazer na hora. Primeiro aqui, o que fazer na hora da tempestade? O que fazer na hora quando vem as tempestades sobre nossas vidas? Que você sabe que a nossa vida é de altos e baixos, alto e baixo. Se ela for uma vida constante, você não está vivendo. Tem que ser, como se diz assim, né? Pela manhã baixo, ao meio-dia vai o pico e à tarde desce. Muitas das vezes ainda à noite sobe de novo. Você entendeu? Se a sua vida não tiver assim, isso aí não é vida, entendeu? Porque a gente precisa desses picos, né? Não que para viver na loucura, mas a gente precisa desses, muitas das vezes, dessa agitação, né? Sobe, desce, né? Porque, como é que se diz, né? A vida só tem sentido se ela tiver um pouco de esforço, um pouco de tempestade. Você entendeu? Vamos ver. Olhar para a tempestade não é a solução. Muitas das vezes a gente olha para a tempestade, né? Olha para a tempestade das finanças, do casamento, da enfermidade, né? Do mundo. A gente olha para as tempestades, muitas das vezes do governo, do que está acontecendo no mundo, né? A televisão, então, a gente não pode nem ligar, porque é ligar e ficar perturbado. Então, olhar para a tempestade não é a solução.
Reclamar da tempestade também não é a solução. Usar remo na tempestade não é também a solução. Porque o remo, muitas das vezes, no meio da tempestade, imagine você num barco com um remo pequeno e as ondas por cima e você pega, além de remar, tem que tirar a água com um caneco de dentro do barco. Não é a solução. Pedir socorro é a solução. Aqui nós vemos que Jesus, ele embarca com os discípulos num barco e parte. Só que nessa partida ele vai, se encosta e dorme. E no meio dessa jornada, levanta-se uma grande tempestade. E Jesus estava dormindo. E os discípulos pedem e acorda Jesus e pede socorro a esse Jesus. Porque eles iam perecer. Né? E a quem devemos pedir socorro? Os discípulos viram que não era para os discípulos, porque não tinha só um discípulo ali no barco. Eles tentaram de várias maneiras e eles viram que não deram conta. Pedir socorro. Os que estavam distantes também não dava, porque estavam no meio de uma tempestade. Vamos ver que... Mas há um homem que estava dentro do barco, que eu acho que até no meio da tempestade ali, eles até esqueceram de Jesus, porque tão calmo que ele estava ali dentro ali, né? Então, eles pediram socorro ao Senhor Jesus. E como Jesus socorreu os discípulos? Ele estava dentro do barco. Os discípulos lembraram-se dele. Muitas das vezes, a gente está numa tempestade, a gente está nas dificuldades da nossa vida, nas nossas depressões, né, que a gente passa, né? E a gente esquece que Jesus está dentro do barco. Ele está dentro do nosso coração. E muitas das vezes a gente passa por tanta aflição e não lembra de chamar esse Jesus para passar essa tempestade conosco. E os discípulos aproximaram-se dele. E Jesus repreendeu o vento do mar. Quero dizer para você que quando estiver passando por tempestade, por luta, por aflição, pede socorro a esse Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar a passar, Ele vai acalmar essa tempestade. Igualzinho fez aqui com os discípulos. Ele aquietou, que muitas das vezes a gente não tem fé, a gente não tem, muitas das vezes, coragem para pedir para esse Deus maravilhoso, deixar Ele agir pela gente, não a gente tomar a frente e querer resolver as coisas, né? Porque vai dizer aqui, ó, que homem é este, né? Que homem é este que até o vento, né? Que até o vento faz cessar, né? E Jesus, ele levantou e disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Por que temeis, né? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Muitas das vezes a gente tem que falar: Jesus, se o Senhor está aí dentro, me ajude a passar por essa tempestade. Se o Senhor está aí dentro, tira de dentro de mim todo medo, toda aflição, toda angústia.
muitas das vezes toda a ansiedade do dia de amanhã, do que vai acontecer amanhã, do que vamos fazer amanhã, né? Muitas das vezes você tem medo de envelhecer, né? E você está envelhecendo, eu também estou, né? A gente sabendo que a cada dia a gente está mais perto da morte, mas muitas das vezes mais perto da vida, né? Porque a vida não acaba aqui, a vida aqui foi apenas uma partida, tá? Então, que homem é este, né, que faz bonança, faz maravilha, né, que faz aquietar o mar com as palavras da sua boca, né, que faz cessar o vento, né, que esses ventos obedecem ele. Esse homem quer viver dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo. E que você possa convidar ele hoje para fazer parte da sua vida. Fala, Jesus, eu não aguento mais viver eu já não estou me suportando mais. Faça morada dentro de mim, me mostra um novo caminho, uma nova rota, me ensina. Peça para ele agora neste momento. Vamos ver. Que homem é este? O homem que desceu do céu. Está lá em Jó 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que homem é este? É este homem aqui, que não condenou o mundo, mas que enviou o seu Filho para salvar. Não para condenar. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para se entregar e para salvar. Que homem é este? O homem que morreu por nós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O homem que estás no céu, Atos 1, versículo 11. Varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir, né? Esse mesmo Jesus que subiu, que estás no céu, é o mesmo Jesus que há de vir para nós. O único homem que nos pode salvar. Atos 4:12. Em que nenhuma outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome, né? Não tem nenhuma outro tipo de salvação a não ser no nome de Jesus. É este homem que temos que chamar. É este homem que devemos confiar. Jesus Cristo, o único Deus. Que possamos confiar em Deus, que possamos esperar nele, com fé, não com medo, não com dúvida, mas que possamos descansar nesse nome. Deixo essa palavra no dia de hoje, que você possa refletir, tá? Que homem é este, que até o vento, o mar, lhe obedece. Fique com Deus, até amanhã.